Bom, o primeiro passo é cortar as ripas na chapa. Eu aqui na marcenaria eu tenho a seccionadeira, mas quem não tiver a seccionadeira pode cortar na esquadrejadeira, que também dá do mesmo jeito, tá? Só tem um macetezinho que depois, logo à frente, eu vou ensinar. No primeiro passo, depois que as ripas estiverem cortadas, diga-se de passagem, a ripa tem que estar com 6,5 de largura. Esse aqui é um MDF de 18 milímetros, que ele vai trabalhar desta forma lá no painel. Para essas medidas que eu vou fazer esse painel, mas tem várias opções de fazer, mais na frente eu digo. Primeiro passo é cortar as ripas com 6,5 de espessura, todas elas. Eu aqui cortei toda a chapa, porque cada ripa dessa, cada peça dessa vai dar dois ripados, duas peças. Primeiro a gente vai encabeçar ela de um lado, encabeçar ela de outro. Posteriormente a gente vai partir ela no meio para dar sequência no painel, tá? Isso aqui é a parte do ripado. A parte do fundo, há duas maneiras de se fazer. A primeira é com MDF de 6 milímetros de espessura. Ou então com o próprio MDF com as ripas de 6,5 que eu falei anteriormente, que é para fazer o ripado. Essas ripas que sobraram na quantidade da chapa que eu cortei, o que eu vou fazer? Mais na frente vocês vão ver a usinagem, mas agora o que vai acontecer? Cada ripa dessa aqui vai dar 4 fundos. Eu vou partir ela no meio com 3 centímetros, ela fica com 6,5, porque tem o corte da serra. Então eu vou tirar 3 de um lado, 3 do outro, com o corte da serra que dá entre 3 e 4 milímetros, vai chegar no 6,5 que eu falei, tá? E aí essa peça aqui vai dar 4 fundos. A gente primeiro vai partir em cruz. A gente vai partir ela com 3 e depois vai partir no meio para poder chegar nessa espessura de 6 milímetros. Como ela tem acabamento pelos dois lados, cada ripa vai dar 4 peças, ok? O segundo passo, eu vou falar do macetezinho que eu falei anteriormente. É passar no desempenho a peça, de um lado e de outro, já que ela vai ser encabeçada, filetada dos dois lados, para virar 2 peças. Aí o que eu faço? Mesmo cortando na seccionadeira, que tem um corte ótimo, ela não estaqueia nem para um lado nem para o outro, eu costumo dar uma passada de desempenho primeiro, para alisar essa parte, para a cola segurar melhor, e segundo, para ficar perfeito a quina, não aparecer nenhum tipo de branco. Esse é o macete que eu tenho para ensinar para vocês, tá ok? Vai ser mais ou menos assim. Bom, o próximo passo é o encabeçamento. Primeiro a gente vai encabeçar um lado, dá acabamento, posteriormente encabeça o outro lado, ok? Eu aqui na marcenaria eu tenho uma encabeçadeira. Quem não tiver pode fazer na cola de contato. Tá aí, todas as ripas encabeçadas dos dois lados. Já dá encabeçada, já está polida. Agora o próximo passo é partir ao meio para fazer o ripado. Valeu!
Bom, tá aí, todas as ripas estão partidas, elas ficam dessa forma, de um lado encabeçado, de outro lado fica cru, porque elas foram partidas ao meio. E agora ela vai ficar nessa posição no painel. E aqui também, na mesma medida que nós passamos lá, nós passamos os fundos com 3 centímetros, nós partimos as ripas de 6,5 no meio. E aqui... E depois, aquelas que eram de 18 milímetros que eu falei anteriormente, a gente partiu em cruz. Então elas ficaram aqui também com 3 por 6, 7 milímetros mais ou menos. Que vai ser os fundos, tá? Agora o próximo passo vai ser a usinagem. Bom, para fazer a usinagem, eu aqui na marcenaria eu faço na tupia industrial, tupia de bancada, tá? Mas também tem outras formas de fazer. Para mim fazer a minha usinagem, eu tenho aqui essa serra cônica. Essa serra tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. Só que o dente dela tem um detalhe diferente, ó. Não sei se vai dar para focar aqui, ó. O dente dela é cônico. Como se fosse um riscador. Um disco de serra riscador. Ele entra com 3 milímetros e abre para 5 milímetros no final. Isso facilita para mim, porque quando eu usino as peças, ó, observem o corte. Ele fica cônico. Então a ripa fica, os cortes ficam cônicos e o fundo também fica cônico. Quando eu usino os cônicos, quando eu usino a parte do fundo, ó, ele também fica cônico. O que isso me favorece? Me favorece na montagem, porque na hora dele entrar aqui, a parte que entra no rasgo, na usinagem, ó, ele é mais fino, ó, ele entra frouxo, ele entra folgado, e na medida que ele desce, ele se ajusta lá. Fica mais ou menos isso aí, ó. Ele fica justinho. Aí você vai colocando as outras peças na hora da montagem, e ele vai se ajustando, ó, que o painel vai ser montado dessa forma. Isso é a maneira que eu utilizo. Eu tenho já essa serra aqui, eu tenho 2 lâminas dessa aqui que eu comprei na época para fazer algum tipo de trabalho. É como se fosse um riscador gigante, um riscador de seccionadeira ou riscador de esquadrejadeira. Só que essa é uma serra montada própria para isso. Ela tem 6 milímetros de espessura no corte final e ela entra com 3 milímetros. Ela é feita para cônico, ela é desenvolvida para esse tipo de trabalho. Agora tem outras formas de fazer esse rasgo, essa usinagem. Você pode, por exemplo, usar a fresa de 6 milímetros na tupinha laminadora manual, que é essa tupinha aqui, essa maquininha aqui. Você pode instalar ela numa bancada, colocar um paralelo nela e fazer esses rasgos na própria tupia, com a fresa de 6 milímetros. Também pode-se fazer esse rasgo na seccionadeira. Você baixa a lâmina da serra aí, usa uma lâmina adequada, entendeu? E aí você pode baixar ela para a medida que você quer, para poder resolver. Eu aqui na marcenaria, eu desenvolvi esse gabaritinho aqui também, para usar a tupia manual, só que a minha tupia, aquela tupia de mergulho, né? Eu usei esse gabaritinho aí, ó. Veja bem que ela tá a fresa aí embaixo, eu uso para fazer vários tipos de serviço. Eu desenvolvi ela e aí tem um paralelo aqui também para o corte, tá? Ela fica com um paralelo aí, você pode utilizar ela para fazer esse tipo de rasgo também. A tupia de mergulho, a vantagem dela é que ela tem a regulagem aqui, você pode subir e descer a máquina na regulagem que você quiser. Enfim, é uma das opções. Esse aí foi um gabarito que eu desenvolvi para fazer rasgo de maneira geral aqui, tá? Quando não pode aparecer nenhum tipo de estaqueamento. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre essa serra aqui, cônica, é que como ela por ser um riscador, ela não deixa nenhum tipo de rebarba no corte, ó. O corte dela fica perfeito. Não estaqueia de jeito nenhum, por nenhum dos lados, ó. Por isso que eu utilizo ela para diversas coisas aqui na marcenaria, mas uma delas é para fazer rebaixo. Ela não destaqueia o MDF, não quebra o MDF de jeito nenhum, o corte fica magnificamente perfeito.
Então essa é uma das vantagens que eu utilizo com essa serra aí, tá bom? Mas existem várias formas de fazer essa usinagem. Valeu? Ainda aqui sobre a usinagem, tem um detalhe. Quando eu falei inicialmente com vocês que eu cortava as ripas de fundo com 6,5 cm e as ripas também com 6,5 cm, as ripas que iam formar o painel, logo após eu parti-las no meio, elas ficam com 3 cm, 3,1 de altura, e as ripas de fundo também ficam com 3,1, a mesma medida das ripas. Por que isso? Quando eu rebaixo aqui, eu tiro meio centímetro de cada lado na ripa. Então eu deixo aqui, eu vou comprometer aqui 1 centímetro da ripa. Como o meu painel vai ser 18 milímetros de espessura, eu deixo aqui 2 centímetros no meio. Então vai ser 18, 2, 18, 2 e assim consecutivamente até chegar na largura ideal do painel. Aí a profundidade eu também utilizo os mesmos 18 milímetros, ó. Então eu pego aqui o painel, a ripa, e rebaixo ela 18 milímetros. 18 milímetros o corte e sobra o restante para trás, tá? Ele fica dessa forma aí, ó. Acho que dá para pegar legal aí. Então o rebaixo fica 2 por 18 de altura. As ripas ficam 18 milímetros de espessura e o painel fica totalmente perfeito desse sentido aí, tá bom? É a vez de rasgar os fundos. Tá bom? Pronto. Tá aí todas as peças usinadas, as ripas, os fundos. Então, antes de ir para o próximo passo, eu quero dar uma dica bem importante mesmo nessa fase. Nota-se que essas 4 ripas estão rasgadas só de um lado, porque eu vou fazer 2 painéis de 1,10 m. Então eu precisei de 2 ripas para um, 2 ripas para outro, que é para fazer o início e o fim do painel. Então ele não pode ter 2 rasgos como a gente fez, não pode ter os 2 rebaixos. A usinagem é só de um lado. Tá bom? Esse é o macete que eu quero passar para vocês, que é a primeira ripa e a última ripa, ok? Agora, eu quero falar um pouco sobre esse fundo. Eu fiz nesse mesmo painel, eu fiz as 2 peças, tanto em MDF de 5,5 ou 6 milímetros, como queira falar. Ele já na espessura de 6 milímetros, ou então ele partido como eu fiz. Eu parti a ripa no meio para dar as duas. Eu parti a mesma ripa que nós fizemos o ripado, eu parti ela no meio para fazer as 2 ripas de fundo. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer que na marcenaria não existe uma ciência certa, cada um desenvolve da sua maneira. Por que eu fiz assim? Primeiro, para mostrar que é possível fazer tanto no MDF de 6 como no MDF de 18, partido as ripas. E na montagem não vai fazer diferença nenhuma, tá aí as 2 situações, ó. O MDF de 6 logo aqui abaixo e o MDF partido logo aqui em cima. Não vai interferir porque o apoio da ripa, que é o do meio, não vai interferir em num processo. Por que eu fiz isso? Primeiro, para explicar para vocês, com relação a custo. Às vezes você vai fazer um tipo de acabamento ou vai fazer vários serviços para o mesmo cliente, que é o mesmo acabamento. Tipo, vai fazer armário. Você vai ter que comprar MDF de fundo, que é o 6 milímetros, e vai ter que comprar MDF 18 milímetros para fazer o ripado. E eu fiz questão de ressaltar isso exatamente por isso. Quando se vai fazer vários serviços para o mesmo cliente, você tem várias sobras de 6 milímetros. Então, compensaria você utilizar essas sobras para fazer esses fundos aqui de baixo. Mas se vocês forem fazer tão somente o painel ripado,
é melhor que vocês utilizem esse método aqui, de partir a ripa no meio. Porque uma ripa dessa, de 3 centímetros, partida ao meio ela vai dar 2. E a gente teve levantando mais ou menos o preço aqui na minha região de MDF. Uma chapa de MDF de 6 milímetros não é a metade de uma chapa de 18 milímetros. Ela é bem mais cara. Ela dá quase que não é exatamente esse valor, mas quase 2/3 de uma de 18 milímetros. Então não compensa você comprar ela de 6 milímetros, você vai fazer um painel ripado só para o cliente desse acabamento. Não compensa você comprar uma chapa de 6 e uma chapa de 18. Uma chapa de 6 para fazer o fundo e uma chapa de 18 para fazer o ripado. Pelo menos aqui na minha região, o que compensaria seria comprar tão somente a de 18 milímetros. Se você for fazer só o ripado, só compra a de 18 milímetros, porque você vai partir ela no meio e vai dar o fundo. Porque se você for comprar de 6 milímetros, fica inviável, fica mais caro, tá bom? Esse é só um detalhe que eu quero passar para vocês. Mas também tem um detalhe, você pode, isso aqui eu estou falando de MDF, você pode fazer ele em madeira maciça, que vai ser o mesmo procedimento. Porém, você vai ter mais uma otimização de material, você não vai ter perdas de material, porque essa ripinha de 6 milímetros qualquer madeira dá, tá bom? Eu estou falando especificamente para o MDF, mas também pode ser feito em madeira maciça, que hoje não é muito utilizado porque inviabiliza o preço. Tá bom? É só essa dica nessa fase que eu queria dar para vocês. Vamos para o próximo passo. Bom, antes de começar a montagem, vou dar uma dica, um macetezinho que eu utilizo aqui sempre para montar painel ripado. Primeiro, a base, ó. A gente pega um MDF, esse MDF aí tem aproximadamente 1,30 m, 1,40 m de largura, coloquei na bancada. Fiz um batente aqui para iniciar, para ficar bem firme, ó. Colocamos uma guia aqui. Qual é a vantagem disso? Porque o MDF já está no esquadro. Eu vou utilizar esse esquadro aí da chapa já para esquadrejar meu painel. A gente vai perfilar ele aqui, ó. A gente vai fazer a montagem e perfilar ele no esquadro do painel. Ele já fica pré-esquadrejado, ok? Você pode até cortar a ripa já no tamanho do painel que você precisa. E em seguida você monta ele seguindo o esquadro do MDF. Ok? Vamos lá. Bom, para montar, primeira coisa, a parte de trás do painel fica para cima, ok? Para depois que a gente realizar a montagem, a gente fica mais fácil para fazer o travamento. Então tá, fica bem fácil. Como eu falei que a peça é cônica, ela entra bem fácil. É isso aí. O primeiro painel tá todo já pinado. A gente usou o pinador aqui de 15 milímetros para o MDF de 9. Só lembrando que a parte de baixo do MDF é crua, para poder a cola branca segurar melhor. Aqui eu deixo maior, depois eu recorto o tamanho que eu quero exato. Recorto na seccionadeira. E é isso aí, a primeira etapa está pronta. Deixamos aqui partido. De fora a fora está partido, para a gente separar em 2 pedaços, para ficar mais fácil de transporte e montagem. É isso aí. Agora vamos para a próxima etapa, que é colocar as mãos amigas, o suporte de mão amiga para a gente fixar na parede. Falou? É isso aí. Tá aí, a gente fez o acabamento aqui, que vai ser a lateral do painel.
Vamos fitar aqui agora. Esse rebaixo de fora a fora vai ser para colocar a fita LED. E o sistema de fixação, eu fiz no sistema mão amigo, só que eu fiz no sentido vertical. Por quê? Porque esse painel aqui, ele vai ser emendado um no outro, eu fiz ele em 2 pedaços para facilitar o transporte. Aí, e eu não tenho espaço lá para entrar ele na horizontal. Então eu fiz na vertical. Eu fiz aqui o T, ele vai encaixar esse lado aqui, eu vou parafusar essa peça aqui na parede, e aí ela encaixa desse lado. O T encaixa do outro e esse aqui encaixa aqui, a mesma forma do outro. Um faz o encaixe para o lado e o outro encaixa para o outro. Ok? Aqui esse painel aqui é diferente, esse painel aqui vai ser parede e teto. Por isso que eu fiz a mão amigo no sentido vertical. Falou?